Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, não se apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí da imprensa brasileira de todo o Brasil, repercutindo tudo aí sobre o Flamengo, que foi campeão da Taça Guanabara aí, uma vitória de 5-0, né? Um passeio do Mengão aí com gol de Rascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e muito mais. Então, vamos ver aí o que a imprensa vai falar sobre o Flamengo aí. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. E é a mesma coisa que o Felipe Luiz está buscando, mas eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz é muito parecido com o do Jorge Jesus, mas tem a competitividade, eu acho, do time do Simeone, que são as características que eu acho que eu consigo enxergar dentro Felipe é um mix dos dois. Das entrevistas do Felipe. Né? Eu, inclusive, falei assim, essa autocrítica do Felipe às vezes pode até prejudicá-lo, porque ele vai se sentir tanto e às vezes você precisa tirar um pouco o pé do freio, porque senão você não aguenta. É uma vida estressante, uma vida muito pesada de treinador, porque você é o primeiro a chegar, o último a sair, você tem que analisar o jogo, acaba o jogo, você tem que analisar o próximo time. Mesmo com um departamento de análise competente, que te traz os jogos já, aquele compacto, aquelas coisas todas, é complicado. E o Felipe tem isso. E eu vejo nesse time do Flamengo um time muito aguerrido sem a bola. É um time que pressiona o tempo todo, com a bola tenta definir rápido. Naquelas brincadeiras de internet, quando perguntam para o jogador, para o treinador, para fazer ali, montar o jogador perfeito ou o treinador perfeito, claro, levando em consideração quem trabalhou com essa pessoa, já viram o Felipe perguntando, estrategista, eu não lembro exatamente se ele falou JJ ou Simeone e tal, mas... a administração de elenco, ele sempre cita o Renato Portaluppi. E essa parece também ser uma habilidade do Felipe, facilitada pelo fato dele conhecer grande parte dos jogadores, né? Jogou com alguns, dirigiu alguns dos mais jovenzinhos ali na categoria de base, na rápida passagem que teve no 17 e no 20, mas ele é um cara também agradável, é fácil gostar do Felipe Luiz, isso também conta, né? Conta, eu lembro... Vamos dar uma olhadinha nos números dele enquanto você fala, Zé. Eu lembro... Os números do Felipe gerais, desde que ele começou a dirigir o time principal do Flamengo. Eu lembro que quando ele assumiu, né? Quer falar lá, Pedro? Não, pode falar. Eu lembro que quando ele assumiu, a gente estava no F90, né, no programa, e eu falei que um dos grandes desafios do Felipe seria separar, porque ele tinha acabado de jogar, né? 6 meses antes ele trabalhou no Sub-20, se não me engano. 6 meses antes ele tinha parado de jogar e jogava com todos os jogadores ali. E eu falei, o grande desafio dele é fazer com que os jogadores entendam que ele é o treinador agora. Que ele pode ter amizade, que ele pode fazer, mas que ele vai tomar as atitudes, que ele vai escolher quem vai jogar, quem não vai jogar. E fazê-los com que os jogadores possam entender isso, que era o grande desafio. Porque o jogador de futebol, muitas vezes, ele não entende isso. Tem muitos problemas. E acho que ele foi muito bem na situação do Gabigol. Ele foi muito bem na situação do Gabigol. Primeiro jogo ele cobra o Gabigol, né? Ele cobra e tem aquela discussão, você só fala comigo e tal. E aí o Gabigol acho que não entendeu isso, porque o Gabigol, no meu modo de ver, naquela época, naquele jogo especificamente, ele não entendeu a chance e a oportunidade que o Felipe Luiz estava dando e o Felipe estava cobrando para ele se movimentar, sair de lá, fazer essas coisas, justamente porque o Felipe queria ajudá-lo, né? E depois... o Felipe dá uma entrevista, bate no Gabigol de uma forma clássica, né, nesse aspecto, mas também bate e assopra, né, como nós usamos aqui na imprensa, em relação a algumas coisas. E quando ele tem o problema do Gabigol no pós-título, que o Gabigol fala que vai sair e tal, ele falou assim, o problema da diretoria, já está entregue à diretoria, já está tudo certo, e a diretoria do Flamengo, em conversa com o treinador, o Gabigol não permanece, ou seja, ele deu também o aval para o Gabigol sair. Eu acho que isso mostra maturidade e entendimento da posição dele como treinador, que ele é obrigado a tomar as atitudes, que ele precisa separar a amizade, habilidade também, né, do profissional, do profissionalismo ali dentro de campo, habilidade e uma coisa, que eu acho que é fundamental para você ter sucesso no mundo do futebol, entendimento da posição que você se encontra. Porque dependia muito de uma atitude dele, vamos dizer assim. E dependendo da atitude dele, ele poderia simplesmente falar assim, os caras olharem para ele e falar assim, tá vendo?
faz o que faz, é amigo do treinador, o treinador é amigo do jogador, e aí perde o comando, perde o controle, perde o respeito. E pelo contrário, ele foi muito bem nessa situação. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, falou agora há pouquinho à Flá TV, a gente vai reproduzir o que disse o BAP. Fala, BAP! Segunda taça, 2025, depois da Supercopa, você havia falado que a expectativa do ano ela só cresce com tudo que a gente tem acompanhado do trabalho. E agora, atualizando essa expectativa com que o grupo entregou também na Taça Guanabara. O que você pode falar, presidente? Parabéns pelo título. Sempre uma enorme satisfação, a gente está conquistando taças, né? Está no hino da gente, vencer, vencer, vencer. As expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero continue linda e maravilhosa no ano de 25, para a gente trazer muita alegria para os corações de 45 milhões de rubro-negros. Estamos juntos. O torcedor, ele tem se mostrado satisfeito demais com o trabalho do Felipe Luiz. Ele entrega uma identidade de jogo que o flamenguista gosta de assistir. Como é que é a visão da presidência? Olha, eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais, muito competentes, cada um no seu riscadinho ali, cada um fazendo o seu melhor, para a gente ver uma exibição como essa hoje aqui. Maricá foi líder durante 5 ou 6 rodadas do campeonato. Esse time fez o jogo parecer fácil. Esse time aqui deu muito trabalho para todo mundo. Então, as conquistas e a performance, acima de tudo, nos enche de orgulho. Obrigado, presidente. Bubu, me agrada bastante a postura inicial aí, esse comecinho do Luiz Eduardo Batista, no que ele fala e no que ele faz. O começo do BAP como presidente do Flamengo é equivalente ao começo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo? Eu prefiro elogiar mais o Felipe Luiz, dirigente, às vezes é meio como árbitro, goleiro. Esperam acabar o mandato, ver como é que vai ser a postura. E o Felipe Luiz tem mérito também nessa parte política. Né? O Zé falou mais ali da questão dos jogadores. Você vê, o Gerson fez o gol, né? Ele chapou de esquerda. Ele, na volta do jogo, ele mostrou para o Felipe Luiz, o Felipe Luiz aplaudiu, o entendimento ali do posicionamento dele, como o Felipe Luiz é muito próximo dos jogadores. Mas o Felipe Luiz passou por uma ruptura na administração do Flamengo. Né? Saiu o Landim, que foi a gestão anterior, que teve essa coragem, audácia, ou atender os pedidos da torcida para colocar o Felipe Luiz como técnico. Manda embora o Tite, põe o Felipe Luiz. Há muito tempo a gente já ouvia esse pedido dos rubro-negros. Foi a gestão anterior que apostou. Lembrando que o Felipe estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E é bom lembrar também que a passagem dele pela base foi muito vitoriosa. Ele foi campeão mundial, sub-20, ganhou a Intercontinental com o Flamengo. E aí o que acontece em muitos clubes? Quando você tem a mudança de administração, muda a presidência sobretudo, muitos profissionais do Flamengo foram demitidos. O departamento médico foi modificado. Então, o Felipe Luiz venceu com o departamento médico anterior, com a administração anterior e está vencendo com uma nova equipe, novos profissionais em torno dele. O BAP falou mais de 60 profissionais e tal. Ele parece trabalhar muito bem com todo tipo de figura. O chefão, o manda-chuva, o BAP poderia ter falado, não, vou trazer um medalhão, um estrangeiro renomado. O Flamengo tem condição de fazer isso. E tem um boto a tiracolo, né? Exatamente. A todo então, instante. ele está conseguindo trabalhar com vários tipos de profissionais, das mais diversas áreas, e com um ótimo entendimento do jogador até o presidente, o médico, o diretor de futebol. A gente falava um tempo, acho que era na época do Vitor Pereira, a dificuldade que você tinha de gestão de vestiário do Flamengo, que era muita gente falando, dando pitaco, a diretoria do futebol, Marcos Braz, que era mais amadora, muito conselheiro apitando. Convidaram, acho que o Tite para ser técnico, muito confiando que ele ia blindar o vestiário, né? Toda a confusão, fala-fala, né, na parte superior do Flamengo, o Tite blindaria. Não sei até que ponto ele conseguiu ou não. O Rogério Ceni, por exemplo, teve problemas com análise de desempenho, tal, ali. O Rogério tinha boa relação com o elenco, mas teve problema com a retaguarda. O Felipe Luiz parece que não tem problema com ninguém. Né? É difícil falar isso de qualquer profissional, em qualquer empresa, em qualquer área. Você tem afinidade mais com uma pessoa do que com outra, pode ter um problema, uma rusga, e segue o trabalho. O Felipe Luiz, aparentemente, não tem rejeição. A torcida o adora, a torcida o ajudou a colocar nesse posto. Diretores da antiga, diretores atuais, profissionais que saíram, profissionais que estão chegando, todo mundo fala bem e se entende bem com o Felipe Luiz. Então, um tremendo do mérito para ele, né? Por isso que eu ainda prefiro
elogiar nesse momento mais o Felipe Luiz do que o Bappi, que vai ter ainda muitos desafios pela frente para a gente ver. Você pensa parecido comigo, que você falou agora há pouquinho, acho que foi na tua primeira participação, inclusive, que você enxerga, você vislumbra muito mais o Felipe trabalhando na Europa do que qualquer outra coisa. Claro, depois de fazer história no Flamengo, o torcedor do Flamengo não fique chateado conosco, mas ele tem tudo para isso porque ele já é uma figura conhecida na Europa, no Atlético de Madrid. Imagino que no futuro ele tenha portas abertas, porque muita gente já, Zé, liga o nome do Felipe à seleção brasileira. Pela carência que a gente tem de nomes aqui, pela situação da seleção brasileira nas eliminatórias. O Dorival, a gente sabe que está pressionado, e aí não estou dizendo que ele vá cair. Ele tem 2 jogos agora que são super importantes contra a Colômbia e a Argentina. Mas você também é como a gente, vê mais o Felipe. E eu acho que o Felipe, se ele pudesse escolher o roteiro perfeito, não que ele fosse negar a seleção brasileira, mas eu acho que ele optaria, até por ter a cabeça de europeu, e europeu, na idade do Felipe, treinador europeu, não quer treinar seleção, quer treinar clube, né? Treinar clube. Eu acho que dentro da cabeça das entrevistas e da forma como ele se coloca, eu acho que ele preferiria... É lógico que você rejeitar uma seleção brasileira é difícil. Ainda mais na cara do gol da Copa do Mundo. É difícil. Eu vejo acho, quase que impossível se acontecer isso vamos dizer assim, do Dorival. Pelo amor de Deus, Dorival, não estou dizendo isso, né, que vai cair ou não, mas que dê alguma coisa errada pela pressão, do jeito que nós estamos vivendo aí a seleção brasileira, Dorival saia e aí o Felipe seja convidado, ele vai dizer não. Eu acho bem difícil, Plirra, bem difícil. Mas te surpreenderia ele ser convidado já? Eu não sei porque aqui no Brasil a gente tem uma resistência muito grande, né, quando se fala, por exemplo, de um treinador estrangeiro, de um treinador mais velho, vamos dizer assim. Se você não... O Felipe acho que é o grande treinador porque nós estamos vendo um futebol que nos agrada, né? Por exemplo, o Abel também é um treinador que seria muito bom, acho que para a seleção brasileira, pela forma de pensar em termos de competitividade. Um jogo totalmente diferente, diferente do Felipe e tal. Você tem alguns nomes, agora você precisa definir o estilo de jogo. O estilo de jogo, é lógico, do Felipe é o mais próximo daquilo que a gente espera na seleção brasileira. Mas eu acho que o Felipe sabe da responsabilidade e que precisaria, vamos dizer assim, talvez ganhar um pouco mais de experiência, né, para ficar um pouco mais maduro, porque seleção é diferente. Seleção, você não tem o dia a dia, você não tem o contato com os jogadores diretamente, muitas vezes você tem que administrar situações técnicas, físicas, em 2, 3 dias, porque cada um chega de uma forma. O cara que chega da Itália chega a 100% fisicamente, mas taticamente ele pensa totalmente diferente o futebol da Espanha, e o cara da Inglaterra também é diferente. Então você juntar tudo isso e transformar em apenas 2 dias uma seleção competitiva é complicado, e até a responsabilidade, porque todo mundo quer ganhar da seleção brasileira. Mesmo a seleção não estando bem ou não, aí os caras querem aproveitar para realmente afundar a seleção. Então é uma responsabilidade grande, sempre vai ser, sempre será, né, para o treinador da seleção brasileira. Mas eu acho que assim, ele sabe que, para mim, eu acho que é muito cedo. Acho que ele precisa rodar mais, ele precisa enfrentar maiores dificuldades para criar uma casca maior para chegar a assumir a seleção brasileira. Mas um convite, eu acho bem difícil. Acho bem difícil dizer não. O que você acha disso, Bubu? Uma eventual ida um pouco mais para frente do Felipe à seleção? Então, o atual presidente da CBF, ele já deu demonstrações que é técnico brasileiro. Porque ele teve todas as chances nos últimos tempos de chamar um Abel Ferreira, um Jorge Jesus. Não se esqueça, hein, Bubu? Tentou o Ancelotti. Ele estava tudo certo com o Ancelotti, hein? Na cabeça dele. Não é na cabeça dele, não. É que precisava assinar só. Detalhe. Detalhe, só isso. Eu ofereceria um contrato para o Guardiola tranquilamente. O Guardiola acho que é o cara perfeito para ter na seleção brasileira. Mas considerando, então, que ele não tem concorrência de estrangeiros, né, pelos movimentos da CBF, eu acho que ele vai ser chamado. No caso do Massaí Dorival, ele vai ser chamado. Porque a seleção tem sido muito assim, né? Você conhece um Bola da Vez, um programa? Um ótimo nome de programa, né? Bola da Vez. A seleção vai muito no Bola da Vez. Teve o momento do Mano, teve o momento que o Renato estava sendo cotado, o Renato não foi. O momento do Dorival, ele foi. O momento do Tite, ele foi. Né? A seleção vai muito isso. Quem que é o melhor técnico brasileiro do momento? Esse cara recebe o convite.
Não, nem necessariamente é o melhor do momento. O Diniz, você não vai falar naquele momento, se bem que o Diniz foi interino. Mas, em geral, assim, o cara que está na crista da onda é o timing perfeito para assumir. Se tem a exceção foi o Dunga, né? O Dunga teve dois momentos. Ali foi uma surpresa. A primeira foi uma surpresa, né? Que ele não tinha treinado o clube. Surpresa, a segunda, após 7-1, ninguém imaginava que a CBF fosse procurar o Dunga. Exatamente. Teve um momento em que o Rogério Ceni era colocado nesse posto, porque o Rogério também é um estudioso, se cercou de auxiliares estrangeiros, é um cara muito inteligente, fala outros idiomas também, né? Era um cara com poder de liderança, era como jogador, como técnico, com muita personalidade, seria o cara ideal. Hoje, quem está na frente, o técnico do momento... Desculpa te interromper, essa imagem aqui legal, também da Flá TV, o Felipe abraçando os filhos e a esposa do Felipe é espanhola, ali no túnel, logo após a premiação. E esse é mais um motivo para ele ir para a Europa, né? Ele ainda tem casa, família, residência, né, na Europa. Ele faz o inverso, né, Bubu? Quando ele está de férias aqui, ele vai para a Espanha. Então, ele sempre manteve, isso é muito bom para ele, para a família dele, os laços com a Europa, né? Então, eu acho que na cabeça dele, o plano, o projeto dele é de trabalhar na Europa. Mas ele tem pouco tempo ainda aqui. Eu acho que se ele faz uma temporada de 25, espetacular, ganha títulos importantes, ele vai ter essa visibilidade do Super Mundial. Ali, acho que muita gente de fora vai poder acompanhar mais o trabalho dele como treinador. Uma boa campanha do Flamengo, eu acho que é bem possível disso acontecer. Vai dar um pouco mais de cancha para ele. A gente tem o caso do Silvinho, por exemplo. Sim. Começou aqui num clube também com o qual ele era muito identificado, trabalhou no Corinthians. Ele tinha trabalhado antes rápido no Lyon. No Lyon. Mas aqui ele teve a chance de pegar... Não era o melhor Corinthians, talvez não era o melhor momento para ele, mas não tiveram muita... Longe disso. Mas eu vou... Desculpa, Bubu, desculpa te interromper. Desculpa mesmo. Mas eu vou defender aqui o Vitamina. O Corinthians Vitamina é o Silvinho. É o Silvinho, né? Que eu conheço pela proximidade, conheço o Silvinho desde... O ganho com o Felipe Luiz como técnico, ele que só sofreu uma derrota até agora, então ele tem 3 taças no currículo e um jogo apenas no qual saiu batido, que foi aquele Fla-Flu do Brasileiro do ano passado. Uma atuação de gala, adversário frágil, é verdade, mas se pré-temporada, se estadual é pré-temporada, se pré-temporada serve para ajustar a equipe, o Flamengo vai fazendo muito bem o seu serviço e vai aprimorando sua equipe, dando ritmo, dinâmicas interessantíssimas, movimentação, a pressão pós-perda, perde a bola, recupera, pressiona, apetite pelo gol, 2 gols no primeiro tempo, 3 no segundo, quem vem do banco quer mais. Você vê que o Flamengo marcou um gol hoje com Gerson, outro gol com Léo Ortiz, já no segundo tempo de Arrascaeta, e depois dois jogadores que vieram do banco, Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, marcaram com uma assistência do Wallace Ian, que também veio do banco no segundo tempo, e o Flamengo consegue uma vitória muito, muito convincente, levanta a Taça Guanabara, faz a melhor campanha, passa como líder dessa fase de classificação, que é a Taça Guanabara, para a próxima etapa do Estadual do Rio de Janeiro. Volta Redonda é o segundo, foi batido pelo Boa Vista, mas fica em segundo, e agora disputa pelo 3º e 4º lugares. Botafogo e Vasco vão se enfrentar, a tendência é um matar o outro, os dois morrerem abraçados. O Fluminense deve vencer o Bangu, que já está rebaixado, e aí o Fluminense deverá pegar uma das vagas, 3º ou 4º. Se for o 4º, pega o Flamengo, se for o 3º, pega o Volta Redonda, mas há uma possibilidade de, a exemplo do que aconteceu em 2024, Flamengo e Fluminense jogarem a semifinal do campeonato. No ano passado, o Flamengo levou melhor nos 2 anos anteriores, fazendo as finais. O Fluminense foi bicampeão, e nos 2 anos anteriores, fazendo a final, o Flamengo foi tricampeão, porque já havia sido campeão em 19 também, derrotando o Vasco naquela final de campeonato estadual do Rio de Janeiro. Então, o Fla-Flu vai se apresentando como muito provável, embora existam outras possibilidades, combinações diversas aí que podem mudar esse cenário. Atenção para um detalhe, hein? Flamengo e Volta Redonda classificados, amanhã saem os outros 2, e a federação já antecipa que fará os jogos semifinais, jogos de ida, sábado e domingo. Então, jogo domingo de carnaval. Eu imaginei que fosse fazer sexta e sábado. Vejamos, a ideia é fazer sábado e domingo, formação dos colegas da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, porque aqui domingo a polícia é toda mobilizada para cuidar de blocos, a cidade está no... Sábado já é movimentado, domingo, então, tem desfile de grupo especial na Marquês de Sapucaí, então é pouco provável, sei lá, não sei se vão autorizar o jogo no domingo, aí poderiam ser jogos na sexta e no sábado, né? Seria
assim, algo razoável. Mas vejamos como será, se vai manter essa ideia de jogos no sábado e no domingo, a Federação do Rio de Janeiro. Depois tem jogo no outro final de semana. Também poderia fazer o seguinte, um jogo sábado agora, um jogo na quarta, aí depois um jogo sábado e um jogo domingo. Também é uma possibilidade, poderia fazer assim. Vejamos o que quarta de cinzas, né? O que fará a Federação do Rio. Aí depende também de se tem jogo de outras competições, tem que ver esse detalhe. Me parece que não. Eu acho que é só agora essa semana, mas tem que olhar o calendário para ter uma certeza absoluta a respeito. Vejamos aí se a Federação confirma, de fato, essa distribuição de datas aí para os jogos que vão definir os 2 finalistas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Essa live tem o apoio teremos a coletiva do técnico Felipe Luiz, estamos aqui aguardando que ele fale com os jornalistas para acompanhar essa entrevista. O técnico, repito, que tem agora 3 troféus no currículo como profissional e uma derrota apenas, uma marca realmente significativa. Alguém dirá que a Taça Guanabara não vale nada. Não vale nada. Ela vale menos do que ano passado, isso é evidente, como o estadual também hoje vale menos do que valia no passado. Mas dizer que não vale nada, digamos assim, algo até meio pretensioso, né? Porque é uma taça tradicional que foi criada em 65, ou seja, já passa aí das 60 edições, essa é 61, se não estou enganado. Ela era disputada separada do Campeonato Carioca, aí no ano de 72 passou a ser o primeiro turno do campeonato, você ganhava a Taça Guanabara vencendo o primeiro turno, pontos corridos, e se qualificava para a decisão. Depois mudou, passou a ser um turno único, mata-mata, porque o estadual chegou a ocupar 6 meses do calendário no passado, tinha 3 turnos, é um negócio interminável. Como ele ainda é longo demais para a realidade do futebol atual, com as transformações que ocorreram nas últimas décadas, mas ele acontece dessa forma, um pouco mais enxuto em relação ao que era no passado. Então a Taça Guanabara é entregue àquele time que faz mais pontos na fase de classificação. Tá? E a Taça Rio, que era o segundo turno, também muito tradicional, muito disputada, muito desejada e comemorada quando se conquistava, não tanto quanto a Taça Guanabara, mas era muito comemorada, e ela passou a ser um prêmio de consolação. Os times que ficam no 5º, 6º, 7º e 8º lugares, ou seja, não ficam entre os 4 classificados para o mata-mata que decide o título estadual, jogam a Taça Rio, que vale também vaga na Copa do Brasil. O próprio Botafogo venceu nos 2 últimos anos porque não se qualificou. E amanhã, se não derrotar o Vasco, não vai se classificar para o mata-mata na 3ª vez seguida, né? Muito bem. Com a gente aqui o Renato Macedo. O gramado natural do Maracanã parecia estar muito bom. O visual nem sempre mostra real, mas o gramado, nesse começo de temporada, estava um pouco duro lá naquele Fla-Flu. Até trouxe a informação, publiquei lá no meu blog, falei com a empresa que cuida do gramado para saber o que estava sendo feito, e eles disseram que iria melhorar, que eram etapas, né, de ajustes no gramado para essa temporada que começava, que estava só começando, e, de fato, depois conversei com pessoas do Flamengo para saber se havia mais queixas sobre o gramado depois dos jogos contra Botafogo e Vasco, e não, a informação foi de que aí sim o gramado estava ok. Não é que ele estava ruim, o Felipe Luiz achou que ele estava um pouco duro, né? O gramado um pouco duro demais. Muito bem. E a gente vai vendo aqui também o próprio Renato Macedo elogiando o Léo Ortiz, né? Que não é xerifão, tem tranquilidade, joga muito, é excelente jogador, sem dúvida alguma. O Luan falando aqui do Gabigol. O Gabigol não viu o jogo do Cruzeiro, acabei não assistindo. Mas vi aqui lances e vi que ele perdeu um gol incrível, né? Na verdade, 2 vezes ele teve chance, finalizou sozinho, perdeu, e depois chutou, a bola bateu, repicou, voltou para ele, chutou por cima do travessão. O Gabriel Barbosa e o Cruzeiro foi eliminado depois nos pênaltis pela equipe do América. O América ainda perdeu um pênalti no tempo normal, defendido pelo Cássio, muito mal batido, e depois nos pênaltis acabou o América eliminando o Cruzeiro, e vai para a final com o Atlético. Me parece que o Atlético já se classificou, estava jogando com o Tombense, estava garantindo a classificação. Então o América e o Atlético devem se definir. E uma declaração importante depois do técnico Leonardo Jardim. Ele disse, após o jogo, né, em que o América eliminou o Cruzeiro no estádio de Independência, que ter investimento ou não ter investimento não é sinônimo de ter bons jogadores. Claramente já identificou que o elenco do Cruzeiro, como a gente vem falando há muito tempo, ele foi montado à base de salários altos, investimento bem elevado, mas sem muito critério técnico, né? Posições, características, e ele já deve estar se deparando com isso. E como é um técnico, como eu falei lá atrás, que não tem rabo preso, porque esse é um cara que já ganhou bem, já circulou pelo mercado, foi para o mundo árabe, na Europa, teve sucesso com o Mônaco, um cara que não vai depender desse emprego no Cruzeiro. Se amanhã o Cruzeiro não quiser, ele vai trabalhar em outro lugar. Então não tem muita tendência de ficar ali fazendo média, não, já soltou o verbo realmente. Né? O Luan que criticando o Gabriel, enfim, aí o Gabriel que siga a carreira dele lá com
sucesso lá no Cruzeiro. Por enquanto, não está com sucesso. Meus amigos, que show de bola. Não há outra maneira de classificar a apresentação do Flamengo hoje. E eu não estou nem falando da goleada. Sinceramente, eu não estou falando da goleada. Eu estou falando do jogo. Do jogo que esse time do Felipe Luiz pratica. Que é um colírio de se ver. Que é a equipe que joga o futebol mais próximo daquele Flamengo de Jorge Jesus. Um futebol que tem gente que segue dizendo que é posicional. Até o Léo Ortiz, outro dia, disse que é importante manter a posição. Léo Ortiz, manter as posições não quer dizer que o jogo é posicionar, é guardar determinadas posições. Ver a liberdade que você tem. Ver se você, no jogo posicional, que praticaram o Tite, o Sampaoli, o Paulo Souza e o Domenech, você ia ter a liberdade com que você está jogando agora e desfilando todo o seu enorme futebol. Porque o Felipe Luiz o Léo Ortiz é um cracaço. Não à toa o Zico o homenageou recentemente, né, lá no Ninho do Urubu, dizendo que adoraria ter jogado com ele. Então, meus amigos, o que encanta nesse Flamengo vai muito além dos títulos, vai muito além das taças. É a maneira com que esse time assimilou e pratica o estilo Felipe Luiz de jogar, o estilo Felipe Luiz de ser. Independentemente do jogador que for escalado. Sai o Bruno Henrique, entra o Alacian, sai o Plata, entra o Luiz Araújo, entra o Matheus Gonçalves, e a maneira de jogar. E a intensa rotatividade desse time. Esse time parece um carrossel. Esse time lá atrás é como se fosse um cinturão de castidade. Ninguém passa. O Flamengo jogou hoje, em diversos momentos da partida, vou repetir, em diversos momentos da partida, com seus dois zagueiros dentro do campo adversário. Não é mais como jogava o Jesus na linha de meio campo, não. Léo Ortiz e Danilo, hoje, em várias situações, estavam dentro do círculo central, do lado do time do Maricá. Olha, é uma coisa que dá gosto de ver. Claro, vão ter sempre os chatos que vão dizer, mas é estadual. Ué, está todo mundo jogando estadual. Todos os clubes no Brasil, nesse momento, estão jogando estadual. Vocês veem alguém jogando assim? O Cruzeiro do BH, do milionário Pedrinho dos supermercados BH, que contratou, segundo eles, o maior ídolo da história do Corinthians, o maior ídolo da história do Flamengo e o maior ídolo da história do Palmeiras. Claro que isso é uma idiotice sem tamanho, né? O Gabriel nunca foi o maior ídolo da história do Flamengo. Ele foi um dos ídolos importantes da história do Flamengo, sim, principalmente até 2022. O Cássio já não era o goleiro que se consagrou no Corinthians quando saiu e foi para o Cruzeiro. Saiu justamente porque já estava numa fase claramente decadente. E o Dudu, então, não joga bola, né? Desde que teve aquela contusão séria. Pois é, mas o cara gastou rios, caminhões de dinheiro e foi eliminado hoje pelo Ameriquinha. O América Mineiro, que é um timezinho, vamos combinar, bem meia boca. Esforçado. Tem alguns jogadores que já foram. Já não gostei de uma coisa que eu estou vendo aqui. BAP recebendo a taça. BAP não tem que receber merda nenhuma, gente. Mas aí o que é? É a presidente da federação. É o puxa-saco do Rubinho, que faz questão de entregar a porra da taça para o dirigente. Porque é o dirigente que ele quer agarrar no saco. O BAP não tinha que ter recebido bosta nenhuma. Quem tinha que ter recebido essa taça são os capitães do time. A taça agora está com os capitães do time, vocês podem ver aqui. Estão lá comemorando, estão recebendo. Mas só de relance aqui já fiquei puto. Já fiquei puto porque taça se entrega a jogador, não se entrega a cartola. Veja nas ligas europeias. Veja onde o futebol é realmente de primeiro mundo.
Cartola não recebe bosta nenhuma, gente. Cartola fica na arquibancada batendo palma, isso é o correto. Mas é claro, Rubinho, o puxa-saco mor dos Cartolas, o cara que é um sanguessuga do futebol carioca, tinha que entregar a taça para o BAP. O BAP deveria ter tido a inteligência e a grandeza de dizer, não, entrega para o meu capitão, que era o Gerson que estava ali dentro. Mas, enfim. Então é isso, galera. Vimos aí que a imprensa, né, de todo o Brasil aí, ele repercutiram aí sobre o Flamengo, né, que venceu aí, né, o Maricá por 5-0, né, uma goleada, né, gols aí, né, de Arrascaeta, né, Luiz Araújo, um golaço de Matheus Gonçalves, né. Então o Flamengo aí foi superior do começo ao fim, né, mostrando aí que realmente tá em outro patamar, tá em outra rotação, né. Muitos falam, ganhou a Taça Guanabara, vai ganhar o Carioca aí, estadual. Mas qual é outro time, né, que tá jogando tão bem no estadual como tá jogando o Flamengo? Tem aí o Corinthians, mas o Corinthians não tá jogando tão bem assim, né? Vimos aí que ele jogou a Sul-Americana, a Libertadores, né? E jogou muito mal, né? Então, aquela sequência que eles estavam tendo não tá tendo mais, né? Já o Flamengo joga assim com todos os times que enfrenta, né? Todos os times que o Flamengo enfrenta, ele joga dessa forma, né? Ofensiva, jogando lá na frente, né? Pressionando, não dando espaço. Isso mostra, né, que realmente o Flamengo está numa rotação totalmente diferente, né? Mostrando aí que realmente o Mengão tem tudo a vencer esse ano. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.